Cereto, ontem tivemos o primeiro jogo da semifinal brasileira da Libertadores da América e deu Corinthians, Cereto. E deu Corinthians, o que pode também ser considerado um resultado surpreendente. Não sei se o mais otimista do corintiano imaginava uma vitória lá na Vila Belmiro. Do mesmo jeito que eu disse que nem os mais otimistas dos palmeirenses imaginavam uma vitória por 2-0 sobre o Grêmio no Olímpico, não sei se o mais otimista do corintiano imaginava uma vitória sobre o Santos na Vila Belmiro. Se tivesse um favorito, esse favorito seria o Santos, porque estava jogando em casa, porque tinha o Neymar, tinha o Paulo Henrique Ganso, voltando de contusão no joelho, quer dizer, o Santos com força máxima. Mas deu tudo muito certo para o Corinthians. O JT está dizendo o seguinte aqui, ó, um tiro certeiro. E aí a foto do Emerson, que fez um golaço, né? O Emerson fez um golaço, depois foi expulso. Vai desfalcar o Corinthians no segundo jogo no Pacaembu. Mas foi um golaço. Na chance que teve, acertou no ângulo, um golaço. Daqui a pouco a gente vai ver os lances. O Estado de São Paulo está dizendo que foi um passo gigante para o Corinthians conseguir a classificação à final do campeonato. É claro que está tudo em aberto, é um grande clássico, é um grande jogo, duas grandes equipes. Do mesmo jeito que o Corinthians venceu na Vila Belmiro, o Santos tem condições de vencer no Pacaembu. E, por fim, o Diário de São Paulo está dizendo que o sonho está aceso, o sonho do Corinthians em conseguir a classificação, e eu vou mostrar que a matéria de dentro, segunda página, dizendo que o Timão apaga o peixe, porque teve apagão ontem na Vila Belmiro, né? Parte do sistema de iluminação caiu, né? Apagou aos 36 minutos do segundo tempo, logo depois da expulsão do Emerson, quando o Corinthians ficava com um jogador a menos, houve uma pane lá no sistema de iluminação, o jogo foi paralisado por cerca de 15 minutos. E a gente já vê os melhores momentos, e vai ver que o Corinthians teve muita tranquilidade no jogo, sobretudo no primeiro tempo. O Corinthians foi muito bem organizado, e a gente falava dessa organização do Corinthians, né? Talvez seja o time mais bem arrumado do futebol brasileiro. E o golaço do Emerson, recebeu a bola numa jogada do Paulinho e acertou no ângulo, né? Acertou onde ele deveria acertar, né? Foi um golaço realmente. E o Corinthians conseguiu se manter dentro do planejamento tático do Corinthians, do Tite. Bem organizado, marcando muito bem o Neymar, né? O Neymar praticamente não teve chance. Talvez tenha sido a pior partida que eu vi do Neymar jogar com a camisa do Santos. E não foi por acaso, né? Ele foi muito bem marcado, foi muito bem vigiado pelo time do Corinthians. No segundo tempo, aí o Santos deu uma pressão, o Muricy Ramalho fez alterações, colocou o Borges ao lado do Allan Kardec, foi para cima do Corinthians e o Cássio apareceu como grande destaque do time do Corinthians, fez grandes defesas, o Corinthians explorava os contra-ataques, até que o Emerson recebeu o cartão vermelho. Já tinha recebido o cartão amarelo num lance bobo, foi fazer uma falta no ataque, a falta em cima do Neymar, e aí tomou o segundo cartão amarelo, prejudicou o Corinthians, logo depois houve o apagão, o jogo ficou paralisado cerca de 15 minutos, o Tite fez a alteração, colocou o Wallace no lugar do Alex, jogando todo atrás, né? Aí foi só a pressão do Santos e só a defesa do Corinthians que tentava explorar os contra-ataques. A gente vê o apagão, parte do sistema de iluminação da Vila Belmiro caiu. E aí o jogo foi paralisado por cerca de 15 minutos. Mas o Corinthians conseguiu um grande resultado. Teve méritos do ponto de vista tático, porque fez dentro de campo exatamente aquilo que o Tite imaginava. Foi um time organizado, não abriu mão do ataque, sobretudo no primeiro tempo. No segundo tempo, quando ficou com um jogador a menos, aí ficou todo atrás, explorando os contra-ataques. E, acima de tudo, teve o mérito de saber vigiar bem o Neymar. O Neymar foi muito bem marcado, sempre com marcação dobrada, não foi uma marcação individual, foi uma marcação coletiva. E aí, talvez o Tite tenha se inspirado até no Vélez, que fez uma marcação muito parecida, e até na seleção mexicana, que também fez uma marcação muito parecida quando o Neymar jogou pela seleção brasileira. Não foi uma marcação individual, foi uma marcação coletiva. E o Corinthians obteve o sucesso ontem na Vila Belmiro, Antero. O Dani quer falar, diga lá, Dani. Não, o Cereto disse que até o resultado poderia ser quase surpreendente. Para mim não foi muito surpreendente. O Corinthians tem um jeito de jogar muito certo. Para mim faz a melhor fase defensiva do Brasil. Uma fase defensiva que lembra até os times europeus, com linha dos zagueiros e linhas dos meio-campistas muito perto, o que elimina praticamente o espaço para, por exemplo, o Neymar jogar. O Neymar com espaço é um jogador fantástico, incrível, mas sem espaço vira um jogador normal. Nisso que ele tem que melhorar muito. E ontem o Corinthians jogou tudo atrás, tudo de forma defensiva para tirar qualquer tipo de espaço, qualquer tipo de perigo.
Eu acho que conseguiu, fez o jogo perfeito. O Neymar para mim, é um emblema de algo que o Mano vem chamando muita atenção com relação à seleção brasileira. Ele cita comumente que no Brasil se joga com muito mais espaço do que nas principais escolas do mundo, que isso nós precisamos evoluir, e que o jogador brasileiro, quando o jogador que está acostumado a jogar o futebol doméstico do Brasil, ao deparar com o tipo de marcação que se faz na Europa ou em alguns países até da América Latina, como o Neymar sofreu contra o Vélez, como o Neymar sofreu contra o México, ele sente dificuldade. E o Neymar é a imagem disso. Ele não teve uma boa participação nos amistosos da seleção, ele não jogou bem contra o Vélez na última fase da Libertadores antes de ir para a seleção e não jogou bem contra o Corinthians, que é um time, como disse o Dani, que faz uma marcação estilo europeu. E pior do que isso, além de sucumbir à marcação, além de ter dificuldade de jogar com a marcação, é um jogador que se irrita com facilidade com isso. Na minha opinião, o Neymar merecia ter sido expulso ontem pela entrada que ele deu, se não estou errado, no Leandro Castanho, dado o momento do segundo tempo. Foi uma entrada muito dura de um jogador que já estava irritado com a marcação de quem se esperava muito e não estava conseguindo produzir. Ele se irrita porque é um jogador de criação, um jogador que gosta quando... E quando ele não cria, né? Quando não cria e fica frustrado. 6 cartões amarelos ao longo da competição. É muita coisa para um atacante. O Mansur acompanhou a seleção brasileira, né, nesses amistosos que o Brasil fez fora, e ele pode falar até com mais propriedade. A marcação que o Corinthians fez ontem sobre o Neymar foi a mesma daquela lá do México, em que ele não conseguiu encontrar espaço, Mansur? O México talvez tenha sido o time mais fechado que o Brasil enfrentou. México e Estados Unidos. A Argentina, por característica, é um time que saía mais para o jogo. Buscava muito contra-ataque, é verdade. Tentava pegar o Brasil sempre em contra-ataque, até pela característica dos atacantes que ela tinha. Mas a gente viu, o jogo que mais marcou, talvez até pelo Brasil ter perdido o jogo para o México, foi esse jogo, porque foi um jogo que o Neymar pouco pegou na bola, e mostrou também um nível de irritação com essa marcação, discutiu com o jogador do México, chegou a atingir um dele, a cuspir no adversário, enfim. Ele mostrou esse nível de irritação. É uma preocupação que o Mano Menezes tem demonstrado. Ele alega que o tempo que a seleção brasileira fica junta, ele não consegue transformar a maneira de jogar do jogador brasileiro, já que hoje a seleção, grande parte dela é de jogadores que estão atuando no futebol doméstico, ele não consegue transformar essa característica, que teria que ser um trabalho a partir de uma evolução tática dos clubes. Também ele não quer confrontar demais e dizer que tudo que se faz no futebol brasileiro está errado, mas ele tem essa preocupação, que o Brasil precisa evoluir taticamente para enfrentar grandes escolas. E quando você vê alguns jogadores que brilham muito no futebol local, que criam jogadas mais vistosas aqui no futebol local, tendo essa dificuldade contra marcações mais fortes, evidentemente que essa preocupação aflora. Muitas declarações aqui no Twitter, alguns twitteiros dizendo o que vocês estão comentando aqui. A tática venceu a técnica, enfim, mas tem uma, viu, Cereto? Do Alain Richel. Essa foi boa. Ontem foi o dia dos lanternas do Brasileirão, porque o Palmeiras se deu bem, que é o vice-lanterna fora de casa, e o Corinthians sobre o Santos, né? É isso, você vê, talvez seja essa história do foco mesmo, e isso também é uma boa discussão. Será que dá para disputar duas competições ao mesmo tempo? Vão dizer, mas na Europa isso também acontece. Mas na Europa, a fase final do Campeonato Nacional e a fase final da Copa dos Campeões, ela acontece simultaneamente, né? Então não dá muito para poupar nessa fase final. Aqui no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, é diferente. É muito difícil, o Corinthians está numa fase decisiva da Libertadores. É o sonho do Corinthians. O Corinthians nunca foi campeão da Libertadores. E está chegando muito perto de chegar a uma final inédita. É muito difícil você não concentrar forças numa só competição. A outra competição, que é o Campeonato Brasileiro, que é uma competição muito importante, mas que o Corinthians já conquistou, né, 5 vezes, e conquistou o ano passado, ela fica de lado nesse momento. O Corinthians deve de novo colocar o time reserva no próximo domingo contra a Ponte Preta, como fez contra o Grêmio. Depois que terminar a Libertadores, aí que o Corinthians vai ver o tamanho do prejuízo. E o Palmeiras a mesma coisa na Copa do Brasil. Poupou alguns titulares, não tem jogado com a força máxima no Campeonato Brasileiro. E ontem na Copa do Brasil foi um outro Palmeiras, né? Foi um Palmeiras com outro ânimo, com uma outra disposição e até com novidades táticas pelo lado do Luiz Felipe Scolari. Mas é curioso, quer dizer, 2 times que têm um pontinho só no Campeonato Brasileiro, agora estão muito próximos de chegar. O Palmeiras à final da Copa do Brasil e o Corinthians à final da Taça Libertadores. Antero. A gente continua falando aqui de Santos e Corinthians, mas agora abrindo aspas para Muricy Ramalho, técnico do Santos, Neymar, atacante santista, e o Tite, técnico do Corinthians. A gente abre aspas agora. A gente não pode começar a falar que o Santos jogou mal, porque senão a gente tira o mérito do Corinthians também. Então o Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo.
Isso que a gente tem que reconhecer. Em relação ao Neymar, é claro que a gente tem que ter calma para analisar, mas com certeza chega uma hora que o jogador sente um pouco as coisas, né? E tem que recuperar o jogador agora, descansar e com certeza fazer dar a volta por cima na quarta-feira. Só jogou um time o jogo inteiro. Ele acertou um belo chute e acabou fazendo gol do jogo. Neymar, foi uma atuação muito aquém, não só do Santos, mas sua também, pela análise que a gente viu, pelos nossos comentaristas, até pouquíssimas jogadas que você acertou. Acontece, não é sempre que você está todo dia. Você sentiu cansaço também pela sequência de jogos, seleção ou não? Não, tô bem. A classificação está em aberta, é o campeão da Libertadores com um extraordinário time e um extraordinário técnico. Jogos equilibrados e que continua absolutamente aberto. Não estou falando isso por demagogia, estou falando isso pela qualificação profissional que tem e pela experiência que tem. Ou seja, Carlos Cereto, teremos um outro grande jogo na partida de volta aí já no Pacaembu. Teremos um jogaço. Do mesmo jeito que o Corinthians venceu o Santos lá, o Santos tem todas as condições de chegar no Pacaembu e vencer o Corinthians. A classificação está em aberta, como disse o Tite, é um jogaço. Duas equipes, cada uma dentro da sua característica, né? O Corinthians na força coletiva, como eu disse ontem, é um time com ótimos coadjuvantes, sem um grande protagonista. O Santos é um time com bons protagonistas, mas que ontem não jogaram bem, né? Nem o Neymar, nem o Ganso fizeram a diferença. Então, mas vai ser um jogaço. E vai ter assunto, como eu disse, para mais de uma semana para a gente conversar por aqui, tanto de Libertadores como Copa do Brasil, Antero. Então a gente volta a se falar. Um abraço, Cereto, muito bom dia.